racista, prestem atenção nesse depoimento do general Flynn. O dia D começou. Esta grande batalha entre os chapéus brancos e os chapéus pretos se iniciou de verdade. E agora não é mais uma batalha fria, é uma batalha quente. Não é uma guerra fria, não, é algo quente. E chegamos às vias de fato. General Flynn emite alerta de emergência para a América. Não só para a América, mas para todo o mundo, porque isso atinge todos os países do mundo. A guerra profunda. Exatamente. Deep State War, conforme discutido pelo general Flynn, é caracterizada como um conflito em curso contra inimigos domésticos que se encontram dentro do território americano e elementos que operam dentro das estruturas do governo dos Estados Unidos, NSA, NASA, Space Force. Aliás, todas as instituições têm a facção dos escuros. Complexo industrial militar, que é o coração da serpente, até os sites negros, o mundo underground, dos túneis. General Flynn declara inequivocamente que os Estados Unidos estão em batalha contra a DS. Uma batalha de verdade. Por isso que o secretário de Defesa fez essa reunião onde 800 oficiais se fizeram presentes. E foi bem claro, eu não vou aceitar traidores. Não estamos de brincadeira. Se você estiver em conluio, se você for cúmplice desta organização, desse Estado paralelo, você está fora e vai responder num tribunal militar. Estão compreendendo agora? É isto que se trata. Então, a caça aos M12 começou. E todos aqueles que cooperam com esta organização. Pois bem. Agora, não pensem vocês que será uma batalha fácil. Porque eles têm tecnologia centenas e centenas de anos na nossa frente. A boa notícia, meus amigos, a boa notícia é que existem desertores dos sites negros que estão cooperando. Lembre-se que teve um almirante nos anos 90 que ele tentou atacar, que ele tentou realmente estourar um desses sites negros. Essas bases subterrâneas. A partir do momento que ele estava apontando os mísseis para essas bases clandestinas dentro do território dos Estados Unidos, o seu navio foi cercado. Isso foi reportado pelo Dr. Steve Greer. Agora não recordo o nome do almirante, mas isso foi um fato. E ele mesmo testemunhou. Vocês estão compreendendo? Então é um inimigo poderoso. E o Dr. Flynn falou, nós estamos travando uma guerra com um inimigo mega poderoso, que detém recurso muito maior que a maioria dos Estados-nações do mundo. Eles detêm trilhões e trilhões de dólares em ativo, desvio de dinheiro. Por isso que o loirão tem que achar o desvio. E eles usam vários métodos diferentes para desviar dinheiro. Então o orçamento negro não existe mais. A Tulsi Gabbard simplesmente acabou com o orçamento negro. Porém, eles utilizam de outros métodos escusos para arrecadar dinheiro. Eu não posso nem falar aqui, pequeninos, substância também. Eles usam, inclusive, navios da Marinha, eles usam também naves ARVs para conseguir comercializar isso de forma clandestina, ilegal, para vários países do mundo. Assim, eles também conseguem arrecadar dinheiro. O cartel bancário também fornece recursos para esta organização. Então, eles ainda têm muito poder. Vamos dar continuidade. O presidente dos Estados Unidos é a única pessoa que faz o juramento de proteger e defender a Constituição contra todos os inimigos estrangeiros e domésticos. Por que estrangeiros? Porque esta organização transnacional tem tentáculos em vários países do mundo. Então não se limita, não se restringe apenas ao território dos Estados Unidos. E atualmente há uma quantidade maciça de inimigos domésticos. Eles são numerosos.
A DS não é apenas um adversário, mas uma entidade com poder e recursos extraordinários. Ainda bem, porque eu peguei essa entrevista no YouTube, meus amigos. O general Flynn está falando a verdade, confirmando o doutor Steve Greer. Então tem muitas pessoas que pensam assim, o doutor Steve Greer é mais um denunciante. Não. Dr. Greer reuniu provas e evidências, documentos, 750 testemunhas ao longo de 35 anos. E ele se reúne com os militares, ele se reúne com o gabinete, por exemplo, do Eric Burson, e também sugeriu ordens executivas no gabinete do Trump. Então é uma pessoa que sabe e tem como provar. É o maior especialista do mundo sobre M12 e DS. Estão compreendendo? Então isso não é achismo. Isso não é uma especulação. Isso é um fato. A DS possui recursos ilimitados, mais recursos do que a maioria dos Estados-nações. Verdade. Pura verdade. Ele tem um orçamento, essa organização transnacional tem um orçamento de trilhões e trilhões de dólares. A Catalina Fitz fala o quê? 13 trilhões de dólares desviados. Só pela conta. E isso ela pôde contabilizar no seu site. Isso é provado. Trilhões e trilhões de dólares desviados. O próprio David Wilcock, ele fala o seguinte: se todo o dinheiro que é desviado para os sites negros fosse usado para o bem da humanidade, já seria o suficiente para erradicar a pobreza. Já seria o suficiente. Pois é. E eles controlam, meus amigos, a base da economia mundial. A base da economia mundial é o combustível fóssil. Combustível fóssil, carvão e urânio. Isso movimenta mais de 75 trilhões de dólares. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Pois é. Esta é a base da economia do mundo. E por isso que eles não querem a entrega das tecnologias. Energia livre. Imagine um mercado de 75, mais de 75, chega a quase 80 trilhões de dólares. Isso simplesmente vai acabar com o sistema babilônico. Praticamente não, vai acabar com o sistema babilônico financeiro. E o cartel bancário não quer isso, de forma alguma. Então é um inimigo poderoso. O principal culpado a ser observado são as facções que ainda estão, segundo o general Flynn, na agência de 3 letras. Na CIA. São esses mesmos. Que frequentemente trabalham com estados estrangeiros como intermediários. Sim, essa agência, meus amigos, tem conexão direta com a rede de túneis, essas organizações underground, e trabalham com várias organizações filiais em vários países do mundo. Por exemplo, o Brasil tem 2, segundo o Dr. Steve Greer, na Europa também tem, na China, e aí vai. E por aí vai. Além disso, existem subgrupos que ainda são leais ao Estado globalista. Sim, por que subgrupos? Porque eles têm várias camadas. Então, imagine que tem uma camada de superfície que trabalha nas agências de inteligência, no estamento burocrático de várias, nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também, e existem as camadas mais profundas que chegam até o mundo underground. E eles também têm ligações com várias organizações criminosas, cartéis, cartel, todos os cartéis que vocês possam imaginar, inclusive do Brasil, têm ligação também com esta organização. Pois bem. A resposta é esta: batalha profunda. Nós vamos ter agora uma guerra profunda. Por que profunda? Porque vai chegar em todas as camadas de poder. General Flynn, você realmente sabe das coisas. Pela sua própria dialética, pela forma que você está transmitindo isso. É claro que você fala de uma forma simples, para que a maioria, para que o povão consiga assimilar a informação. Mas as pessoas que investigam isso, que sabem sobre os sites negros, Majestic 12, conseguem realmente assimilar e compreender em toda a sua magnitude a informação que o senhor está repassando, aqueles que têm visão além do alcance. Guerra profunda. Por que profunda? Porque não é algo apenas da superfície. É uma batalha híbrida. Então é uma batalha híbrida no setor econômico, no setor militar,
no setor também dos cartéis. Por que você acha que está tendo essa operação contra o Madurinho? Justamente por causa disso. Por que você acha que o Loirão está dando um ultimato ao governo do Brasil? Justamente por causa disso, na Europa. Então é uma batalha com várias esferas diferentes. Na economia, na política, na esfera militar, na esfera também do mundo obscuro, e por aí vai. O presidente deve ter sua equipe de segurança nacional em alerta. Sim, tem que ter o quê? Uma equipe de inteligência, é alguém que saiba de fato como funciona essa organização. Por isso que o doutor Guri se ofereceu, falou, olha, eu sei como funciona isso em todos os seus mínimos detalhes. E eu estou aqui me oferecendo, eu estou aqui à disposição, Loirão. Pois é. Por isso que o Dr. Gri, vamos juntar as peças aqui, meus amigos. Dr. Gri, na sua última atualização, ele falou: a destruição, o desmantelamento dos sites negros não vai vir com as audiências do Congresso sobre o ápice, vai vir do próprio governo executivo. Quando eu vi isso, eu quase caí da cadeira. Eu falei comigo, graças aos céus, Loirão está ouvindo Dr. Steve Greer e está colocando o plano para acontecer. E vai colocar essa instituição na coleira. Essa organização transnacional. Conduzindo, o presidente deve ter sua equipe de segurança nacional em alerta de batalha. E conduzindo jogos de batalha, tá? Aqui eu tenho que mudar os termos, por causa da plataforma. Contra ações do inimigo, ação, reação e contra-ação. E a resposta tem que ser rápida. Então essa batalha será dinâmica. Não tem como ela perdurar por anos e anos, e pós-ano, e mais um segundo ano, e um terceiro ano. Meus amigos, prestem atenção. Os Majestic 12, a ADS, em todas as suas camadas de poder, jamais foi desafiada antes. Nunca. Nunca. E agora está sendo travada uma batalha campal. De verdade, o dia D começou. E o inimigo é poderoso, como bem disse o general Flynn. Então, para você vencer, você tem que ser rápido e fulminante. Se você der espaço, se você ficar ali, vamos deixar para amanhã, para o próximo mês, pode ser tarde demais. Em outras palavras, é isso. A arte da guerra, Sun Tzu. A velocidade é muitas vezes mais importante que os recursos, pois uma ação rápida e decisiva, tiro certeiro, pode permitir que um exército mais pequeno vença um inimigo maior ou despreparado. Concentrando esforços e explorando vulnerabilidades antes que o adversário possa reagir. É isso que o general Flynn está dizendo. Tiro certeiro, rápido, ação rápida, reação rápida. Não dá tempo. Se você der espaço, você será o que? Engolido vivo. É isso que o general Flynn está dizendo. Não pode dar espaço para uma reação desses escuros. Há evidências da que a ADS pode estar preparando elementos logísticos para um golpe quente. Pois é. Um golpe. Isso inclui presença de equipamentos de telecomunicações de capacidades técnicas seríssimas, de altíssimo nível. Esses equipamentos, descritos como material de Estado-nação, poderiam ser usados para assumir o controle e interromper as telecomunicações, como desativar e falsificar, por exemplo, 911. Então você não conseguiria ligar para a polícia, para o corpo de bombeiros, nada. Iam parar todas as telecomunicações do mundo. Isso é um perigo iminente. Ou assumir o controle dos sistemas ferroviários, sistemas de trânsito, até mesmo sistemas dentro do Departamento de Defesa, que seria um verdadeiro caos. Seria uma paralisação total. E tem gente falando que a paralisação total seria obra dos chapéus brancos, quando na verdade é o contrário. Por isso que tem que ter informação. A contra-inteligência trabalha e está no nosso meio para desinformar. Vamos parar tudo. Sistema de comunicação, parar tudo. Tudo, internet, televisão, tudo. Sistema ferroviário, sistema de trânsito. Quem está promovendo isso é os escuros.
E aí o pessoal fala de EBS. Por isso que o Dr. Steve Greer diz que EBS é o pior cenário de todos. Porque esse cenário, nós estaríamos o quê? Vivenciando uma verdadeira guerra civil. Mas tem gente cocriando isso. E sabe por que cocria isso? Porque consome desinformação. Não dá mais tempo para consumir desinformação. E eu vejo pessoas passando para mim, olha o que esse senhor está falando, ele simplesmente está propagando o fim do mundo. É um profeta do Apocalipse. Agora, o que eu me pergunto, por que o senhor está assistindo isso? Por que o senhor está perdendo tempo com esta desinformação que é, inclusive, implementada, encomendada, melhor dizendo, pelos sites negros, para enganar o senhor? Não há mais tempo. Não há mais tempo. Pois é. E tá aqui para vocês, meus amigos. Serviço Secreto dos Estados Unidos, Loirão já se antecipou e neutralizou essa ação. Graças aos céus. Então não haverá paralisação do sistema de comunicação. Graças aos céus. Serviço Secreto dos Estados Unidos desmantela ameaça iminente às telecomunicações na área dos 3 estados de Nova York. Parabéns pela ação rápida do senhor. Como disse o general Flynn, tem que ser rápido. Então, eles tentaram atacar e a reação foi imediata. Nova York. Aqui, a matéria está aqui para os senhores e para as senhoras. O serviço, isso aqui é oficial. Tá? Matéria oficial. O Serviço Secreto dos Estados Unidos desmantelou uma rede de dispositivos eletrônicos localizados em toda a área dos 3 estados de Nova York. Estavam ali todos engatilhados para parar o sistema de comunicações dos Estados Unidos. Imagine o caos. Você não pode ligar para a polícia, não pode ligar para o corpo de bombeiros, sistema ferroviário paralisado, sistema de trânsito, telecomunicações, tudo parado. Internet, tudo. Imagine o caos instaurado, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E isto é plano dos escuros. E está explícito. O Serviço Secreto dos Estados Unidos desmantelou uma rede de dispositivos eletrônicos localizados em toda a área dos 3 estados de Nova York, que eram usados para dirigir diversas ameaças relacionadas às telecomunicações, direcionadas a altos funcionários do governo dos Estados Unidos, o que representava uma ameaça iminente a operações de proteção da agência. Imagine, eles poderiam paralisar a comunicação de todos os chapéus brancos do mundo. Seria o caos. E é claro que eles iriam dominar tudo. Né? Seria realmente uma situação, uma circunstância favorável para os escuros para retomar o poder e até mesmo tirar o Loirão do poder. Essa investigação de inteligência protetora levou à descoberta de mais de 300 servidores. 300. Não são 30, não. São 300. Não são 3, não são 30. São 300 servidores. Sim, localizados a 100 mil cartões SIM em vários locais. Além de realizar ameaças telefônicas anônimas. Imagine vocês, os escuros ameaçando os chapéus brancos. Não, você vai ser desencarnado, vamos acabar com você. É isso aí. Por exemplo, você trabalha na NSA. Aí chegam para você com o telefone anônimo. Olha, é o seguinte, vamos acabar com você, para de trabalhar com o Loirão. Acabou, a gente vai aniquilar você e sua família. É isso aí, meus amigos. Esses dispositivos podem ser usados para conduzir uma ampla gama de ataques de telecomunicações, incluindo desativar torres de telefonia celular. Imagine vocês, nenhum celular funciona. Um apagão total. E tem gente cocriando isso. E os escuros falam, parabéns para o senhor, você está nos ajudando, colaborando com o nosso plano nefasto. Por quê? Porque eles usam a ignorância alheia ao seu favor. Permitir ataques de negação de serviço e facilitar comunicações anônimas, criptografada entre potências, agentes de ameaça e organizações do crime. Embora o exame forense desses dispositivos esteja em andamento, as análises iniciais indicam comunicações celulares entre agentes de ameaça de Estados-nação e envolve o quê? Outros países do mundo. Ou seja, as filiais dos sites negros. E indivíduos conhecidos pelas autoridades federais. Abre aspas, o potencial de interrupção das comunicações de nosso país representa por esta rede de dispositivos é inestimável, disse o diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos,
Sim, corra. Abre aspas. A missão de proteção do Serviço Secreto dos Estados Unidos é fundamentalmente preventiva. E essa investigação deixa claro para possíveis ameaças que a ameaça iminente aos nossos protegidos serão imediatamente investigadas, rastreadas e desmanteladas. Sensacional. E tá de parabéns aqui. Realmente o senhor é um predestinado junto com o Loirão, chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Maravilhoso. Esses dispositivos foram concentrados em menos de 56 quilômetros da reunião global na Honolulu. Imagine vocês, eles queriam que esse apagão acontecesse logo após a reunião da ONU, da ONU. Atualmente em andamento na cidade de Nova York. Claro, isso já acabou. Pois bem. Flynn destaca que elementos de células estrangeiras ADS, originárias da China e de outros países, estão presentes na América. Sim, claro, porque é uma organização transnacional. Aqui, meus amigos, agente que socorreu o Loirão em atentado vai liderar serviço secreto. Lembra do atentado do Loirão? Aquela pessoa que estava de óculos escuro, que ajudou o Loirão? Pois bem, esse senhor conseguiu identificar esse plano de simplesmente um apagão na internet e nas redes de comunicação e conseguiu desmantelar esse plano nefasto dos sites negros. O senhor está de parabéns. Palmas virtuais para o senhor. O senhor realmente é um predestinado e evitou um desastre. Um desastre a nível global. E ninguém está falando sobre isso, que é o impressionante. Impressionante. Por esse motivo, meus amigos, a NASA foi designada como Departamento de Inteligência. Estão entendendo agora por que a NASA agora foi designada como Departamento de Inteligência? Por que o Loirão convocou 800 oficiais de alto escalão e falou na cara deles, o Peter Hess, olha, é o seguinte, ou vocês estão com a América, ou vocês são leais ao país, ou os senhores vão responder. E qualquer um que trabalhar por Estado paralelo vai responder no tribunal militar como traidor da pátria. É isso. É isso. Com outras agências, sem mencionar que o Pentágono mudou sua designação para Departamento de Guerra. E na próxima terça-feira, isso já aconteceu, foi hoje, haverá uma reunião extraordinária onde mais de 800 comandantes de alto escalão foram convocados. E eu mostrei a notícia para vocês nas primeiras postagens dessa live. Michael Salla. Isso aqui a gente já falou. Há muita especulação sobre o motivo. Pois é. E o motivo pelo que o secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Peter Hess, convocou todos os oficiais de bandeira dos Estados Unidos para a base do Corpo de Fuzileiros Navais, em Virgínia. A maioria se concentra na mudança da marca do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra e na redução do número total de generais almirantes de 4 estrelas. Ou seja, generais, coronéis, que o Loirão identificar, através do Peter Hess, que estão em conluio com esta organização, vão ser cortados, demitidos e devidamente processados. Últimas notícias. O presidente Loirão agora planeja comparecer à reunião dos principais generais do Exército. Inclusive, ele esteve presente também. Vamos frisar aqui, ele esteve presente nesta reunião. Veja que era uma reunião importante. É tipo assim, olha, é o seguinte, nós estamos em guerra interna e externa. E não há mais espaço para cúmplices, traidores dessa organização transnacional ilegal, criminosa. Então, se os senhores, por um acaso, estiverem colaborando com essa instituição, os senhores já estão sendo investigados, já temos nomes aqui, alguns serão cortados. Já para servir de exemplo para os demais. Então é algo muito sério mesmo em curso. Temos ainda a federalização de vários estados, pois é, como advogados exercendo a função de juízes provisórios nesses estados da América, agora em Portland, também, como mencionei no post. Por isso que aqueles posts, aquelas primeiras postagens, primeiros slides são importantes para o entendimento aqui. Para você linkar com esta informação. Tudo demonstra que existe uma batalha em curso contra e direta a ADS, em toda a sua estrutura de poder. E esta batalha ultrapassa as fronteiras dos Estados Unidos.
General Flynn, o dia D, fazendo uma alusão aqui à Segunda Batalha Mundial, é utilizada nas fontes como uma poderosa metáfora militar para descrever o estado atual do conflito em curso contra a DS e os inimigos domésticos. O grande marco do dia D, segundo Flynn, foi o indiciamento de James Comey, ex-chefe do FBI. Então, este episódio foi o marco do início da Grande Guerra. Ex-diretor do FBI, James Comey, é indiciado por falso testemunho nos Estados Unidos. James Comey que disseminou através do Obamazinho, porque vai chegar no Obama, é óbvio. Isso vai chegar no Obama e vai chegar na cúpula do Partido Democrata, porque disseminaram essa mentira, essa fake news que o Loirão estaria em conluio com o urso. Por isso que o Loirão, nesse momento, ele tem que manter neutralidade. Ele não pode deixar margem nenhuma para qualquer tipo de narrativa que ele seja amiguinho do Putin. Estão compreendendo agora? Pois bem, vamos dar continuidade. Os próximos 6 meses, presta atenção, próximos 6 meses, segundo Flynn, serão decisivos. É lógico. Essa batalha é uma batalha fulminante, tem que ser rápida. Resposta rápida. Caso contrário, você vai perder. E a velocidade da resposta do Loirão será determinante para a vitória. Resposta rápida. Assim como aqui, esqueci o nome dele aqui, o agente aqui, que se tornou o líder do serviço secreto, realmente conseguiu desmantelar, conseguiu neutralizar essa ação nefasta aqui. O Sir Curran, conseguiu neutralizar essa tentativa nefasta, espúria, maligna de um apagão mundial. Fantástico. A resposta foi rápida. Maravilhoso. E não pense, meus amigos, que eles vão parar por aqui. Eles vão tentar outras coisas também. Vão tentar alavancar uma 3G, vão tentar alavancar false flag, falsa invasão alienígena. E Loirão tem que ter resposta rápida, tem que conseguir neutralizar todas as ações e ter uma resposta, um contra-ataque certeiro na sequência. Pois bem. Então, os próximos 6 meses, segundo o Flynn, serão decisivos e a velocidade da resposta do Loirão será determinante para a vitória. Os combatentes. Quem são os combatentes? A Aliança da Terra. General Flynn. Atacaram as praias. Aqui ele está fazendo uma analogia com o dia D da Segunda Guerra Mundial. Atacaram as praias. E quando que a Aliança da Terra chegou, aqui comparando com a Normandia, na França, para atacar os bigodistas? O indiciamento de James Comey. Esse foi o marco. No entanto, eles estão sendo alvejados, estão sofrendo baixas. A batalha está longe de terminar, sendo necessário escalar o penhasco e sair das sebes. O objetivo é conseguir romper essas sebes e avançar para a vitória sobre a Europa. E a Europa aqui, meus amigos, significa o quê? ADS. É enfatizado que não se pode declarar vitória sobre a Europa ainda. A luta está em curso e a velocidade da guerra é o que importa no momento. A metáfora do dia D, portanto, posiciona a ação legal contra Comey como o início de uma ofensiva, mas ressalta que o adversário, a DS, é poderoso e possui recursos ilimitados. Porém, nós temos algo muito mais poderoso que a DS. Nós temos a Dama. Nós temos os seres interdimensionais. Como bem disse John Ramirez, os extraterrestres controlam tudo. E se eles quiserem, eles podem aparecer amanhã. Eles controlam a revelação. Eles controlam tudo o que está acontecendo. Por mais que os escuros tentem sabotar, por mais que eles tentem realmente estar no controle da situação, eles não estão. E todos aqueles que têm coração, que trabalham com esses seres, Chris Brett, isso é bem claro, serão vitoriosos. Maravilhoso. Maravilhoso. É uma questão de fé. Fé e coração e determinação. Ação e fé. Porque também não adianta você ter fé se você não tem ação. Tem que ter os dois. Fé e ação devem caminhar juntos.
Possuir recursos limitados, exigindo esforço contínuo e pressionar e continuar a pressionar. Agora, você quer pressionar também? Você quer contribuir? Pois bem, na próxima quinta-feira, tá? Compromisso aqui com vocês. A gente vai fazer uma live sobre meditação, onde vocês serão treinados na meditação, treinados no protocolo de contato. Protocolo de contato análogo que é usado pelo Instituto Skinwalcher, daquele do Michael Herrera, que está entrando em contato com extraterrestres, do Mike Batista também, que pousou uma nave na sua casa. É isso que o mundo precisa, 10 mil pessoas, 10 mil corajosos, para mudar o campo morfogenético do planeta. Porque mudando o campo morfogenético do planeta, os escuros perdem o seu maior trunfo. Eles podem ter poder, eles podem ter dinheiro, mas eles não têm mais poder sobre a consciência humana. E a partir do momento que eles não tiverem mais poder sobre a consciência humana, os extraterrestres vão poder dizer, basta, o povo está do nosso lado. E apenas 10 mil pessoas podem fazer isso. Apenas 10 mil pessoas. Só. Um número insignificante. E assim como os chapéus brancos, como este herói que simplesmente conseguiu, o chefe do serviço secreto, neutralizar essa ação maligna dos escuros para engendrar um apagão nos Estados Unidos e a nível mundial, você também pode neutralizar todas as ações dos escuros através de alta frequência, vibração, meditação e o melhor, protocolos de contato. União sagrada também, que é um ótimo recurso, obviamente, uma forma de você se tornar um catalisador de energia cósmica superluminais e se comunicar também e criar uma egrégora positiva. Então, meus amigos, assuma a sua responsabilidade. Você está sendo convocado. Eu estou sendo convocado. E não pense que essa guerra envolve apenas o loirão, os chapéus brancos e os chapéus pretos. Envolve todas as pessoas. A Deep State é o poderosa e possui recursos limitados, exigindo um esforço contínuo de pressionar e continuar a pressionar. Não podemos recuar 1 milímetro nesse momento. Pam Gregory, uma das maiores astrólogas do mundo, tem o meu respeito e a minha admiração. Porque, além de ser da área da espiritualidade, ela não negligencia a área da geopolítica. Porque tem muita gente que só fica na espiritualidade, geopolítica, né, que se dane. A informação sobre sites negros, informação factível é ignorada. Tem gente também que só fica na informação e também nega a espiritualidade. Os dois têm que trabalhar juntos. Pois bem. Pam Gregory, astróloga, incrivelmente diz que esse processo deveria durar 6 meses. Uau! E não venham me dizer que a Pam Gregory conhece o General Flynn. Tá? Com certeza eles nunca foram apresentados um ao outro. Isso é certeza absoluta. E isso não pode ser coincidência, tá, meus amigos? É simplesmente, matematicamente, estatisticamente impossível. E quando eu vi isso, eu lembrei, o General Flynn tá falando de 6 meses. Ah, o Gregório falou a mesma coisa. Isso não significa que lá em março, em abril de 2026, tudo acabou. Mas significa o quê? Que nós já temos o caminho aberto para a entrega das tecnologias. Porque também tem a questão da reeducação. Você tem que mudar a economia do mundo, redefinir a questão do que é FS, o desembarque dos extraterrestres, tudo isso é imprescindível. Inclusive o próprio JP, ele foi bem claro. Eu falei isso em live, tem gente que às vezes fala, não, mas é o Demis que falou. Pois bem, o JP confirmou aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui. As medbets só vão ser entregues quando houver o desembarque dos extraterrestres. Assim como energia livre, ou seja, a divulgação. A divulgação vem antes. É uma pré-condição inegociável. Pois é. Por isso que você tem que cocriar. Você quer cocriar certo? Cocria o quê? O desembarque dos extraterrestres. A divulgação. Porque quando você cocria a divulgação, você automaticamente está cocriando medbed, energia livre, um mundo novo. Pois bem. Vamos dar continuidade. Para Flynn, o destino da América e do mundo será traçado nesses próximos meses.
Uau. E Loirão não pode errar. Mas não é o Loirão que não pode errar. Nós não podemos errar. Não existe mais tempo para erros. Não existe mais tempo para ficar reclamando. Não existe mais tempo para ficar chorando, resmungando pelos cantos. É tempo de ação. E você está sendo convocado. Não podemos errar mais. Despertos, assuma a sua responsabilidade. Loirão não pode errar em suas estratégias. Essa será a batalha final entre o bem e o mal. Uau. Essa entrevista aqui, meus amigos, do General Flynn, que está no YouTube, foi realmente espetacular. Eu nem sabia que tinha matéria. O Marcelo Rossi tem uma matéria sobre este... Com certeza foi por causa desse depoimento em vídeo. 15 minutinhos apenas. Tá? Vídeo curto. Mas com uma mensagem impactante. E Flynn termina dizendo que Deus nos abençoe. Que a força criadora realmente nos abençoe para essa batalha final. Esta guerra é a maior guerra que o mundo já viu. Verdade. E que vai traçar o destino da humanidade para sempre. Demis Viana, porque o texto é meu. É de minha autoria. Ok, meus amigos?